Pessoal, então voltando aqui, esperar a Tati entrar. Aí a gente começa os mais perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta pode deixar aí no comentário. Voltei. Voltamos. Então, a outra pergunta estava aqui, qual o impacto do incêndio no Museu Nacional, né, que consumiu parte significativa aí do acervo antropológico, para os estudos sobre os índios e a cultura indígena do século XIX. Sim. Bom, aquilo ali foi um desastre, né? Foi um crime, foi uma morte ali, né? Uma segunda morte, talvez, da população indígena, né? Porque a sua história estava ali, né? A arqueologia também, não só não, a antropologia, mas a arqueologia tem ajudado muito aos historiadores pensar a história dos índios, né? Porque, como a gente sabe, várias dessas histórias que a gente, né, dessa documentação colonial, né, a gente tem que ler as entrelinhas. A gente não tem documentação, quase nunca tem uma documentação direta, né, na maioria das vezes, que vinha dos próprios indígenas, igual a gente tem, por exemplo, na América Hispânica, né? Ali você tinha ali tem várias documentações produzidas por indígenas. No caso do Brasil, da América Portuguesa, é um pouco complicado. E ali, essa documentação material, né, ou seja, produzida, né, num contexto colonial, mas e também as pesquisas da arqueologia, elas têm mostrado várias questões importantes. Por exemplo, no Espírito Santo, eu participo até de um grupo de pesquisa, né, que é o IPAI, que é um grupo de arqueólogos, historiadores, eles pensam a história indígena no Espírito Santo. Tem muita pesquisa em sambaquis, que vai mostrando, por exemplo, a ocupação antiga do Espírito Santo, né, os grupos étnicos que ocuparam ali, não só os tupiniquim, mas a transição ali, por exemplo, dos pataxós e vários grupos que vieram de outras regiões e passaram pelo Espírito Santo, né? Ou seja, como essas fronteiras são fluidas. Então, com certeza, né, o incêndio ali, ele foi uma perda enorme, não só para a arqueologia, né, mas para a história do Brasil. Né? É uma lástima, né? Recentemente houve também um incêndio aí na UFMG, não é? No Museu de Arqueologia, salvo engano, não é? É muito triste, né? Infelizmente. Mais fontes que se perdem, né? Uma outra questão é a seguinte: como o estudo da temática indígena contribui para melhorar ou não a atual condição dos indígenas no Brasil? E aí também já puxando o link, você comentou durante a sua fala, né, especificamente sobre o Espírito Santo, tem ali muitos conflitos em questão de terra, mas assim, não é só no Espírito Santo, né? A gente vê aí vários lugares, assim, no norte, no centro, mas ali em Aracruz, mais especificamente, a gente sabe que são conflitos bem em questão da própria empresa, né? Na antiga Aracruz Celulose, agora mudou, acho que é Fibria, alguma coisa assim. Fíbria, não é? Acho que é fíbria. É um negócio assim. Mas aquilo ali já é, assim, há muitos anos esses conflitos, né, diretamente da empresa, mas em outras partes do país, no norte e no centro, a gente sabe que também é o próprio governo, né? Então a gente tem, inclusive, um ministro que, por ele e pelo próprio chefe de Estado que a gente tem atualmente, já eliminava e é isso aí. Aí, literalmente, apagaria os índios da história, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, como, né, como você falou, durante a sua fala toda, você sempre remeteu sobre isso, sobre o lugar do índio, principalmente pensando agora, de assim, hoje não tem mais índio, então o índio só é reconhecido como índio
Se a gente for imaginar aquele índio que vive lá na aldeia, sem roupa, sem cultura, sem civilização. Então, como é realmente essa questão da nova história indígena que você comentou durante a sua fala, abre os olhos mesmo das pessoas, né, para essa questão de mostrar mesmo o índio, essa questão da resistência, né, de como ele, né, mesmo por todos os processos durante a história do Brasil, de sempre deixar à margem ou eliminar, literalmente falando, né, essas aldeias, essa população, essa cultura de uma forma geral, como que as pesquisas históricas, né, podem auxiliar aí nessas Então, questões? Carol, essa nova história indígena, ela nasce exatamente, né, dos baluartes dela são os movimentos indígenas, né? Então, a gente tem na década de 70, 80, ganha força no Brasil esses movimentos, né? E eles começam a pressionar o Estado, né, por exemplo, reformular o Estatuto dos Índios, ou algumas questões também ligadas à demarcação de terras, aos direitos indígenas. Uma das principais lideranças, por exemplo, que discursa na Constituinte, né, de 88, é o Ayrton Krenak, que já é famoso, aposto que todo mundo aqui já ouviu falar dele, é ativista, publicou alguns livros, né, um dos mais notáveis é Como Adiar o Fim do Mundo, né, algo assim. E Os mais vendidos atualmente. Eu lembro que eu exatamente, então, é, Brasil, esse livro dele. exatamente. Então, foi o próprio movimento indígena que pressionou os historiadores. Olha, a gente está vivo, a gente está aqui, né? Somos sujeitos históricos, não fomos dizimados. E hoje o que a gente percebe, vários direitos que eles conseguiram através da luta, né? Foi, por exemplo, além do direito de demarcação, os direitos originários, né, garantidos constitucionalmente, né, o direito à sua terra, seu território, perdão, foi também o direito a uma educação diferenciada, né? Então, apesar de não ser uma realidade em todo o país, cresceu a partir da década de 90 as licenciaturas interculturais, né? A gente tinha, na UFMG tinha, não sei se ainda tem, em que você tem uma metodologia, né, de formação tanto na universidade, mas quanto na aldeia, ou seja, dentro da cultura daqueles indígenas, com professores dentro do contexto, respeitando a organização social desses índios, né, dessa população. Então, são vários direitos que foram sendo conquistados e que forçaram os historiadores a olhar para esses sujeitos que estavam marginalizados na historiografia. Então, sim. E hoje eles mesmos estão escrevendo a sua história. Então, tem vários historiadores indígenas, vários historiadores que estão contando a sua história. A título de exemplo, eu gostaria de falar sobre um projeto chamado Brasis. Deixa eu ver que eu anotei aqui o nome que eu sabia que eu ia esquecer. Minha memória é péssima. Os Brasis. É só vocês digitarem aí no Google que vocês vão achar. É isso mesmo. Como é? Brasis e suas memórias. Memória. Brasis e suas memórias. Esse é um projeto muito bacana, organizado pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira. E ali ele organiza o projeto, a ideia é construir biografias de indígenas, feitos tanto por indígenas quanto por pesquisadores não indígenas. Então ali tem várias biografias de homens e mulheres indígenas ao longo da história, desde a colônia até a atualidade. Então, para você ver a importância, né, dessa nova história indígena, tanto para a população indígena, quanto para a academia, né, para a historiografia. Porque, como o próprio John Monteiro falou em 1992, num artigo que ele convocava os historiadores para escrever sobre os índios, né, de forma a colocá-los como protagonistas, ele também fazia um prognóstico, né? Ele falava, quando os historiadores começarem a fazer isso, toda a história do Brasil ela vai ser reformulada. E a gente está vendo isso hoje, ou seja,
mais de, aí me ajuda na conta, 92 para cá, o quê? Uns 12 anos, não sei, me ajuda aí, mais de 10 anos. Hã? De 92, 28 anos. Aí, ó, viu? Não sou boa em matemática, não. Ou seja, mais de 20 anos depois, a gente está percebendo isso, né? A gente tem uma historiografia sobre história indígena hoje consolidada. Temos um ST na AMPU, um GT na AMPU, que está aí desde 2003, salvo engano, com grandes números de inscritos, produções, e trabalhando sobre várias temáticas, né, sobre a história do trabalho, história econômica, história agrária, história das relações étnicos raciais, história indígena em sala de aula, pensando também a temática indígena em sala de aula, sobre a perspectiva da lei de 98, eu acho. Não sou boa com datas. Que torna obrigatória o ensino da temática indígena, né, na sala de aula. Então, são vários. Então, houve de fato aquilo que o John Monteiro previu, né? Que quando os historiadores começassem a pesquisar os indígenas e começassem a enxergá-los dentro dessa narrativa do desaparecimento, essa história do Brasil teria que ser refeita. Não dá mais para consolidar essa velha historiografia, né? E dizer, por exemplo, esses velhos estereótipos, né? De que o índio só é índio dentro da aldeia, que índio é algo estanque, parado no tempo, que os índios não contribuíram na formação social do trabalho, que os índios não foram escravizados até o século XIX e hoje ainda, né, dentro de uma perspectiva de uma escravidão contemporânea, que esses indígenas não resistiram e foram também protagonistas da sua história. E isso leva a questionamentos, né? Então, quando a gente estuda os conflitos agrários no país, não tem como não vincular essa questão à história indígena, porque historicamente são os territórios indígenas alvo desses conflitos, né? E como você mesma disse, isso não é um fenômeno só do Espírito Santo. Obviamente, né, esse é um fenômeno que comporta todo o Brasil. Em áreas como a Amazônia, né, pensando aí a Amazônia Legal, por exemplo, é evidentemente muito maior, né, porque ali concentra o maior número de populações indígenas, né, mas não está descartado. No sul do Brasil também tem pesquisas mostrando isso, né? Desde do período colonial até hoje. Então, há resistência, né? E há muita violência, né? A gente viu esse ano, né? Se tornou mais transparente, né? É como igual o racismo. Não é que o racismo contra as populações negras ele tem aumentado, né? É que ele começou a ser filmado. Então, as populações indígenas começaram a filmar, mostrar, né? A tornar visível essa violência do Estado, né? É bom que fique claro isso, que é uma violência do Estado. Na pandemia, nessa pandemia a gente está vendo isso, né? O atual presidente aí vetou o projeto que ajudava, né, as aldeias com questões mínimas, né, com sabão, água, acesso às coisas básicas, né? Então vetou. Então o que é mais triste para mim, ao pesquisar a questão indígena, é ver a atualização desses discursos desde o século XIX até agora. E aí eu reforço o que o Ailton Krenak disse em algumas das suas entrevistas, né? Que os povos indígenas sobreviveram, né, há mais de 500 anos. Ele duvida que a gente tenha essa mesma resiliência, né? Porque a gente está aqui há 2 anos tentando resistir e eu, sinceramente, falo por mim que eu estou cansada já. Então, você imagina, 500 anos aí resistindo. É, difícil, né? Tati, a gente tem mais 3 questões. Você está disposta a Certo. responder ou você já quer encerrar? Não, vamos lá. Estamos aí, vamos jogar. Então, vamos lá. Como superar o etnocídio indígena e o genocídio populacional, né, a morte da sua cultura para escrever a história dos grupos étnicos
que estavam nas Américas antes da chegada dos europeus? Bom, uma pergunta interessante. A questão do etnocídio, ela perpassa por isso que a gente está falando, né? De desconstruir essa narrativa do extermínio. No momento em que a gente começa a mostrar esses indígenas na história, né, e os seus protagonismos, né, e as suas culturas e as suas formas de relação com a sociedade colonial, e entender que o indígena não deixava de ser indígena se ele se apropriava da cultura ocidental, né, se ele se cristianizava, se ele casava com um não indígena, e atualizando hoje, se ele usa um celular, se ele usa um carro, né? É pensar essas culturas no plural, né? Naquilo que o Sertor vai falar, né? Ou seja, as culturas, elas são historicamente construídas, né? Então, esses grupos étnicos, os povos indígenas especificamente, eles constroem o que eles são, a sua identidade, na relação com o outro, né? A relação com outros grupos étnicos, né? E essas fronteiras não são rígidas, não são estanques, elas são fluidas, né? Então, essa nova história indígena está mostrando exatamente isso. O esforço que o historiador tem que fazer, então, para não contribuir com essa narrativa do etnocídio, é entender a contemporaneidade desses sujeitos, né? Então, por exemplo, é saber que hoje a gente tem uma população indígena muito dinâmica, com mais de 200 povos, falando mais de 300 línguas, entender a contemporaneidade das lutas desses sujeitos, né? Enfim, é pensá-los na sua historicidade. E com relação ao genocídio, perpassa a mesma questão, né? Mostrar, obviamente, né, todo o papel do Estado e de outros sujeitos, né, da ação colonizadora para o extermínio, sim, em alguns momentos de vários grupos étnicos, a gente sabe disso, de como esse Estado, né, seja ele na forma do Império Português, depois do Império Brasileiro, depois do Estado brasileiro, nas suas várias instâncias, a nível provincial, a nível municipal, utilizaram ferramentas e o seu lugar, seu poder para usurpar as terras indígenas, né? Então é isso que eu mostro na minha pesquisa, que não era um foreiro ali de Nova Almeida, pobre, que era o principal responsável pela expropriação das terras indígenas, né? Era a própria Câmara, né? 60% das terras dos índios que foram tomadas ali foi por meio da Câmara. Porque se desde o momento que Nova Almeida se torna vila, ela se torna vila com um território doado aos índios, ela não tinha território para ser seu patrimônio. Então, como que ela aforou várias terras para diversos tipos de sujeitos, né? Então, os registros paroquiais de terra aparecem lá. A elite toda de Nova Almeida registrando suas terras e dizendo que essas terras são foreiras à Câmara. Então, obviamente, a própria Câmara, o próprio Estado, em suas diversas instâncias, foi o principal responsável pelo extermínio dos indígenas, em alguns casos, pelas violências praticadas sobre diversas formas, né? Uma delas é sobre a própria expropriação da terra no território, porque, como a gente sabe, o território indígena ele faz parte não só da sobrevivência física dos sujeitos, né, dessa população, mas também da sua sobrevivência cultural, né, porque é dentro desse espaço que ele constrói as suas cosmogonias, né, então eu acho que é a partir daí que o historiador pode contribuir, sim, para pensar o etnocídio e o genocídio. Sim, ótimo. Aí tem mais duas, tá? Uma próxima. O Brasil é marcado pela miscigenação. O vice-presidente é descendente de indígena, por exemplo. Qual é o impacto social que o reconhecimento das nossas origens pessoais e indígenas, né, os ancestrais, pode ter para a realidade do Brasil? Bom,
o que a gente percebe, olhando para a historiografia e pensando nas designações étnicas e mestiças, né, dos sujeitos após o contato, né, é que essas designações elas vão começar a se sobrepor às designações dos índios, né, como índios. Então, por exemplo, quando o português começa a se relacionar com o indígena no encontro, né, surgem aí o mameluco, surge o caboclo, surgem várias designações que vão começar a nomear essas mestiçagens, né, e esses lugares desses novos sujeitos. E apagando outras identidades, né? Então, os indígenas começam a ser apagados dentro dessas classificações. Bom, o que eu tenho mostrado na minha pesquisa é que, por exemplo, algumas categorias que historicamente foram associadas a grupos afrodescendentes apenas, essas categorias, em alguns lugares, elas não remetem a afrodescendentes. Né? Então, no caso de Nova Almeida, uma vila majoritariamente indígena, o pardo ali era descendente de pai ou mãe indígena. Uhum. Né? Então, a gente sabe que essa categoria pardo, ela historicamente está associada na historiografia a descendentes de afrodescendentes, mas não é o caso de Nova Almeida, onde todas as categorias mestiças perpassam ao ascendência indígena. Então, esses índios, eles vão sendo apagados na documentação oficial, principalmente administrativa, sobre várias justificativas, né? E a mestiçagem, ela é utilizada como instrumento para isso, né? Ou seja, olha, não são mais índios, já são misturados, né? Desde Pombal, da reforma pombalina, havia um projeto de branqueamento dessa população. Ou seja, Pombal e a reforma pombalina começaram a incentivar os casamentos mestiços entre índios e brancos. O que ocorre é que, pelo menos no meu caso de análise, né, no meu objeto de análise, é que essas mestiçagens se davam muito mais entre índios e negros ou outros sujeitos chamados de cor, aí, muito menos entre índios e brancos, né? Então ali há uma mestiçagem biológica muito pequena, porém uma mestiçagem cultural muito grande, porque, por exemplo, né, eu analiso uma festa a São Benedito em Nova Almeida, que é uma festa de devoção. O São Benedito é um santo de devoção negro, né? Historicamente a gente conhece essa devoção como uma devoção predominante negra. Mas em Nova Almeida a devoção era feita por bandas de índios e negros. E essa festa, para mim, ela reflete bem esse caráter da mistura, da miscigenação naquela vila, né? Que era minoritariamente biológica, uma mestiçagem biológica, dado que os índios casavam principalmente com indígenas. Mas ela culturalmente ela é mestiça, porque ali você tinha. Os índios trabalhavam diretamente com os escravos nas fazendas, ou seja, toda a organização social do trabalho, da vida cotidiana, não estava separada, né? Não estava estanque. Então, é uma miscigenação muito ampla, mas muito menos do ponto de vista biológico. Então, assim, a miscigenação é um fenômeno importante para pensar a inserção dos grupos indígenas na sociedade, né, tanto no período colonial quanto no período imperial, e hoje também, né, e pensar qual que é a consequência de pensar esses sujeitos misturados, né, quais as consequências políticas, culturais, né, como que a gente define esses sujeitos que se misturam, né. Eu mostrei que na minha documentação boa parte das autoridades locais vão começar a dizer que esses índios não são índios de verdade. Mas muitos indígenas misturados reclamam, né, na documentação, o direito a ser chamado de indígena, porque ser indígena remete a um direito, né, a direitos específicos, como o direito territorial. Ótimo.
É possível comparar a escravidão sofrida pelos negros com a sofrida pelos indígenas, do ponto de vista econômico, político, cultural, social? Tem, assim, a gente pode pensar em diferenças de uma da outra, é possível ter essa comparação, ou são totalmente diferentes, tem nada a ver? Como é que você vê isso? Bom, eu não domino tanto essa discussão, mas a gente obviamente pode comparar, né, dado ao, respeitando os contextos, né, porque aí a gente tem condições específicas. Se a gente pensa, por exemplo, o período colonial até 1755, até a Lei de Liberdade dos Índios, a legislação sobre a escravidão indígena, ela oscilou muito, né? Ora a coroa portuguesa permitia, ora negava a escravização indígena. Por quê? Porque havia uma disputa sobre a mão de obra indígena entre os missionários jesuíticos e a coroa portuguesa e os colonos. Então, os colonos queriam escravizar os jesuítas também, só que os jesuítas queriam que isso fosse privado deles, então não queria permitir uma escravização geral, porque isso permitia que outros usufruíssem, né? Tem toda uma discussão, né, sobre isso. Mas havia disputas, então essa legislação oscilou entre liberdade e escravidão. Mas, por exemplo, o livro do John Monteiro, que ele trabalha esse recorte colonial, ele vai mostrar as condições de vida desses sujeitos que são iguais, né, idênticas ao de outras populações escravizadas. Né? Eles também sofrem diásporas, né? Eu não sei se eu posso chamar de diásporas, mas eles também são retirados dos seus territórios pelos bandeirantes e levados nas cordas para trabalhar, né, de forma não remunerada, não paga, escravizada, né, por esses sujeitos. Então, sim, a gente pode fazer essa comparação. Mas, por exemplo, no século XIX, é complicado a gente comparar, por quê? Porque ali já não era mais permitida oficialmente a escravidão indígena. Então, legalmente, esses sujeitos não poderiam ser escravizados, eles deveriam ser considerados cidadãos, né? Então, nos aldeamentos, por exemplo, eles deveriam, pela legislação, ser tratados como sujeitos de direitos, né? Nas vilas também, né? São cidadãos. Mas o que a gente está vendo na documentação é que nem sempre isso acontecia. Né? Havia exceção. Havia muitos casos também de índios aldeados que eram submetidos a trabalhos compulsórios, porque eles não poderiam ser escravizados. Eles não poderiam ser utilizados como mão de obra, os índios aldeados que eu estou falando, né? Como mão de obra em serviços particulares, mas o Estado podia usufruir da mão de obra deles, desde que pagassem, mas pagava, né? Ora sim, ora não. E o que pagava era, né, ligeiramente, como é que eu posso dizer, ínfimo, né? Mas eles não estão na mesma condição jurídica dos escravos no século XIX. Não, de forma alguma, né? Eles tinham uma possibilidade de locomoção muito maior, tinham direitos específicos, sofreram, obviamente, condições desiguais de inserção, né? Mas não tem como a gente dizer que foi no século XIX, né, da mesma forma. No Brasil colonial, penso que a gente consegue comparar melhor, né, e ver mais semelhanças. No 19 eu acho que nem tanto, mas eu não sou uma pessoa mais apropriada para fazer esse tipo de comparação. Nossa, mas foi ótimo. Tati, só mais. Essa foi a última pergunta, mas só mais uma coisinha no início da sua fala, tá? Você comentou sobre a questão da documentação. Aí ficou mais uma dúvida, assim, que eu fiquei pensando, assim, na verdade, durante a live. Você falou que você não. Você escolheu trabalhar o 19 para você não trabalhar com a documentação colonial, por isso que você colocou esse recorte temporal. Mas você não quis trabalhar, é uma escolha sua de não querer, ou porque a documentação da colonial ela é mais difícil do que a documentação, né, a partir do 19, assim. Você comentou os arquivos, inclusive a questão de, né, muitas fontes que já se encontram online e tudo mais. Mas aí o não pesquisa do colonial foi uma escolha sua, assim, só pessoal mesmo, ou foi
uma escolha feita por falta de fonte, enfim, não acesso? Como é que é essa questão? Assim, só porque, né, vai que alguém quer trabalhar pelo colonial, já ficou desanimado, você fala disso. Não, não desanime, gente. Eu mesma, foi uma escolha pessoal. Eu tinha pavor da documentação colonial por uma experiência que eu tive, que eu não consegui. Foi uma experiência, uma disciplina que a gente foi ler essa documentação e eu fiquei assim, perdida. Eu não conseguia ler nada, tudo ficava embaralhado. Não tive. Eu falei, não, não vou. Realmente não vou trabalhar com isso, vou para o século XIX, que eu sei ali que eu consigo ler alguma coisa. Mas não, tem muita coisa. Nossa, a historiografia indígena sobre o período colonial ela é ampla, talvez muito maior do que o XIX. Tem muita coisa nas fontes online, por exemplo, como é que é o nome daquele arquivo, gente? Em Portugal, aquele arquivo famoso lá do Tombo. É do Tombo? Eu Todo não tom. lembro agora. Eu não lembro se é do Tombo, mas tem um arquivo lá que digitalizou toda. Alguém aí que estiver vendo a live sabe, fala, porque eu não estou lembrando. Digitalizou toda a documentação referente ao Brasil sobre o período colonial e está disponível na Biblioteca Nacional. É um projeto que foi feito há muito tempo já, então tem muita coisa lá. Documentação que dá para você consultar de forma online, né? Então, para quem consegue ler, maravilha. Eu aqui realmente não tenho facilidade nenhuma, Faltou mas fotografia, né? não, pois é, tivesse feito. Mas tem muita coisa. Eu vou lembrar aqui o nome do arquivo, é que Doido, não tá me vindo na cabeça. É do Tombo mesmo? todo tombo. Eu acho que é o projeto Barão do Rio Branco, alguma coisa assim, que digitalizou. O nome do projeto eu acho que é Barão do Rio Branco. Mas tem muita coisa, gente. É porque eu não domino esse recorte, eu não consigo ajudar muito. Mas eu sei que tem, porque conheço muitos historiadores que trabalham o recorte colonial. Então, podem estudar com tranquilidade, sem o meu medo. Hoje eu estudaria o período colonial. Pós-doc. Quem sabe, né? Se eu terminar esse doutorado até lá. Que ótimo, Tati. Queria te agradecer. A gente não, né, ninguém colocou mais aqui nenhuma questão, então acho que a gente também já temos 1h30 de live. Queria te agradecer muito, dizer que, nossa, foi sensacional, assim, a temática, a sua pesquisa, a questão da nova história, né, da nova história indígena, como é realmente importante, né, a gente poder entender mesmo essa cultura, entender o papel da historiografia, para pensar lá atrás, mas também, de certa forma, auxiliar, né, agora nesse momento tão difícil que está sendo para todo mundo, mas claro, para a população indígena, né, assim, sem comentários. Mas queria te agradecer muito de novo em nome da revista, né? Falar que foi ótimo esse bate-papo e convidar aí a sempre estar conosco, e desejar boa sorte na defesa da tese. Vai ser sucesso, com certeza. E é isso. Te agradecer demais por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí, que, né, escrever no final de tese para defesa, que honra para a gente, né? Dedicou um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho sobre sua pesquisa e também para ajudar aí de uma forma geral, né? Aquelas pessoas que porventura gostariam, né, de iniciar, enfim, pesquisar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. E É, agradecer também o pessoal aqui que acompanhou desde o início. Dizer que essa live também vai ser salva lá no YouTube e que daqui a 15 dias temos mais, né? De 15 em 15 dias a gente vai estar fazendo. Agora, daqui para frente, sempre com essas temáticas mais específicas, né? E, enfim, todo mundo acompanhar aí e a gente sempre está aí debatendo, que é super importante agora nesse momento. Esses debates são muito enriquecedores, né, para todo mundo. Bom, eu agradeço novamente, Carol.
Foi ótimo participar aqui com vocês. Foram perguntas excelentes, né? Vindas do público, muito bom mesmo. Agradecer a revista, né? Já divulguei com os meus alunos sobre a revista, da possibilidade deles publicarem. Percebi que alguns dos meus alunos estavam presentes na live, alguns amigos meus aqui do Piauí, de Viçosa. Eu vou fazer igual a Xuxa, tá? Um abraço pro meu amigo João, que está me assistindo, para Silvia, para todo mundo. Foi ótimo também. Eu sempre fico feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa. Para mim é uma pesquisa a temática indígena. Tem sido, eu tenho gostado muito porque abre outros horizontes para a gente pensar a história do Brasil, né? E estou aí disponível. Espero terminar essa tese esse mês ainda para poder ficar mais livre para a gente poder debater. Espero ter contribuído também um pouquinho nas discussões. E caso alguém tenha interesse nas referências que eu fui falando aqui, pode me pedir. Se Carol quiser me pedir também, eu passo para ela e depois ela compartilha com vocês. É porque, como o espaço aqui não tem como a gente projetar, né? Eu até fiz uma listinha de uma bibliografia aqui. Ótimo. A gente pode combinar sim, Tati. Eu coloco no feed, quando eu publicar aqui, eu vou publicar lá. Aí você me passa e eu coloco na descrição. Perfeito. Vou fazer uma Aí, listinha amanhã e mando para você. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. muito obrigada, gente. Obrigada mais uma vez que participou. Então, até a próxima aí. Boa noite para todo mundo. E até a próxima. Tati, muito obrigada, viu? Fica bem aí. Tchau, gente. Você também. Vocês estão bem. Fiquem em casa. Nada de tomar cloroquina. Não. Tchau, tá. Tchau.